E eu queria começar esse bate-papo mostrando essa matéria aqui, que foi que saiu antes de ter falado sobre o relatório mensal. Eu queria falar sobre essa matéria aqui, que saiu hoje. Queria bater um papo com vocês sobre o que aconteceu, né? A gente viu que ano após ano nós temos essa questão dos fundos imobiliários entrarem na pauta de tributação. Esse é um ponto que tem hora que enche o saco, porque a gente tenta fazer o país, a gente tenta ajudar, tenta construir a nossa base de investimentos, né? Até porque se a gente for pegar na própria estrutura da sociedade, né? A gente somos poucos que conseguem ter um investimento, conseguir juntar dinheiro para investir, e aí a gente vai investir num ativo que, inclusive, é um dos ativos. Se a gente for pegar os fundos imobiliários e os fiagros, eles são incentivadores da indústria, tanto imobiliária quanto do agro, porque você pega são os recursos, por exemplo, que você, numa captação de um fundo imobiliário, que ele usa esse dinheiro para comprar imóvel, e ele comprando imóvel, ele estimula construtoras a construírem mais imóveis e gira muito a cadeia. Então, é impressionante além da questão do fundo imobiliário ser um ativo que ele tem um foco, obviamente, para o investimento, né, um ativo que você traz a renda passiva, né, você ter um retorno financeiro em função disso, né, você ter o seu dinheiro rendendo, tendo uma renda passiva, você investe, você também ajuda a desenvolver a economia, tanto a economia da parte imobiliária, e quando a gente fala do mercado imobiliário, a gente não pode esquecer que todo o mercado imobiliário ele está envolvido com todo o setor econômico no país, porque você está falando da construção de um galpão, de uma varejista que vai melhorar a sua parte de distribuição. Você está falando de uma construção de um prédio comercial que vai ser a sede de uma empresa que vai contratar um monte de gente. Então percebe que a gente está falando de uma indústria que é meio que a base, né? Se a gente for pensar o mercado imobiliário, os imóveis, eles são meio que a base da estrutura de negócio, da estrutura da nossa economia. E a gente vê essa situação, acaba que desanima, né? Porque os fundos imobiliários eles surgiram com essa isenção, eles possuem essa isenção para poder incentivar o pequeno investidor. Por isso que eu até falo muito isso, né? Falo muito para os meus alunos e falo aqui também para vocês isso, né? É a questão de você ter o fundo imobiliário, ele é um ativo que democratiza o acesso ao mercado imobiliário, porque com R$ 10 você consegue comprar a cota de um fundo imobiliário, você consegue comprar a cota de um fiagro. Então, e é muito diferente de você ter um dinheiro para comprar um imóvel, para poder ter a renda dele, porque você vai precisar ter R$ 500 mil, vai lá, compra o imóvel, e esse imóvel, para você pôr para alugar, você vai ter que gerir esse imóvel, ter toda essa dor de cabeça. Então, você tem essa questão de ter um capital inicial muito alto. E o fato do fundo imobiliário te possibilitar você ter, com pouco dinheiro, com R$ 10, com R$ 100, você conseguir investir no mercado imobiliário, democratiza. E imagina, aí você tem um ativo que te gera, pela própria legislação, é isento de imposto para poder te incentivar a você investir na economia real, tirar o seu dinheiro da renda fixa, né? Porque a gente tem essa questão muito do brasileiro ser rentista, até porque a gente tem um histórico de taxa Selic muito alta. E você tem um investimento sem risco e com retorno razoável, e se a gente comparar com países mais desenvolvidos, é o contrário, né? As pessoas fogem da renda fixa, fogem porque é ela que dá menos retorno. Então, as pessoas colocam o seu dinheiro um pouco mais de risco, né? Colocam para poder ter mais retorno nos seus investimentos. E aí, você tem um investimento desse que é para atrair, ter essa questão de atrair os investidores, o pequeno investidor, e ano após ano a gente tem sempre discussão sobre tributação. E aí, esse é um ponto que eu preciso trazer para vocês, que é importante, a questão de não é somente desse governo,
porque muitas pessoas falando sobre o atual governo, mas isso não é só desse governo, é de todos os governos. O próprio governo passado, o próprio Paulo Guedes, também quis entrar com a tributação dos fundos imobiliários e não conseguiu. E dessa vez não conseguiu também, mostrando aqui para vocês a questão do que o grupo de trabalho, né, ele manteve a isenção dos fundos imobiliários dos fiagros, e isso eu já vinha falando, eu gravei um vídeo aqui recentemente, falei para vocês que dificilmente passaria, porque ainda bem que temos os fiagros, e eu vou explicar o porquê que ainda bem que temos os fiagros junto nessa tocada. Por mais que o mercado de fundos imobiliários ele seja um mercado organizado, a única frente no Congresso que possui uma bancada é o agro. O agro é o único setor no Congresso, né, de deputados que se formou uma frente, que tem deputados organizados para defender um segmento. Obviamente a gente tem o segmento das construtoras, a gente tem o segmento da bancada evangélica, como a gente já ouviu falar, tem algumas bancadas, mas algumas são muito veladas. Agora, a bancada do agro, ela é escancarada, ela é aberta, tem Instagram, tem presidente. E por que eu falo que ainda bem que os fiagros surgiram para nesse caso? Porque os fiagros, eles contam com essa bancada muito forte, a bancada do agro. E como os fiagros surgiram na estrada, até o Otaciano gosta muito, inclusive o Otaciano e o pessoal da Suno tiveram um papel muito importante nessa questão de auxílio no grupo de trabalho para não ter a tributação. Obviamente que também tem todo o interesse econômico nisso. Mas o próprio Tassiano fala que os fiagros eles surgiram e eles aproveitaram a estrada que os fundos imobiliários pavimentaram. Se a gente for pegar em fundo imobiliário, a gente chegou até, teve até acho que foi o João que colocou no grupo, né, que os fundos imobiliários a gente atingiu hoje mais de 2 milhões e 600, se eu não me engano, né, de investidores, 2.600, 2.700, alguma coisa assim. Deixa eu até pegar aqui que ele até falou, 2 milhões e 700 mil investidores. E os investidores em Fiagro, se eu não me engano, acho que chegou a 500 mil. E para o fundo imobiliário chegar a 500 mil investidores demorou muito tempo. E o Fiagro, em 2 anos, isso aconteceu. Tanto é que se imagina que os investidores de fundo de Fiagro, os Fiagros vão ultrapassar em termos de valor de mercado os fundos imobiliários em algum tempo. Até porque a gente está falando do nosso maior contribuinte no PIB brasileiro, que é o agronegócio. Mas por que eu falo que é importante? Porque como ele se aproveita e entrou em tese, na mesma legislação, obviamente que ele precisa de uma legislação específica para o Fiagro, mas a isenção dos Fiagros, elas entraram na mesma esteira dos fundos imobiliários. Então não teria sentido você tributar somente fundo imobiliário e não tributar Fiagro. Então, a partir do momento que você não tem sentido em tributar um só, você teria que tributar os dois. E aí entra a bancada agro, e eu tenho certeza que nenhum governo, seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja ele de centro, ele vai querer arrumar confusão com a frente parlamentar do agronegócio. Porque ela é muito forte e ela tem poder de voto lá dentro, ela tem muitos votos. Então, isso ajudou bastante. A gente pode acompanhar aqui até na matéria do valor aqui, que tem um ponto que a gente precisa tocar, que é muito importante, que eles falam aqui, né, que o grupo de trabalho mantém os fundos imobiliários e os fiagros como não contribuintes, e aí só para vocês entenderem o que aconteceu aqui. O governo ele traz um texto da reforma tributária e entrega para o Congresso para eles aprovarem. Mas antes disso, o Congresso reúne esse grupo de trabalho para estudar e ver se de fato tem. Isso vale para muitas matérias que são votadas, porque não é o executivo que legisla, ele pode dar ao subsídio e falar, eu preciso que seja criada uma lei para isso. Aí o Congresso vai lá e cria a lei. Então, esse grupo de trabalho, ele pegou esse texto e modificou ele completamente. Inclusive, a gente vem falando isso até lá no nosso grupo, a gente falou sobre o vídeo da transmissão, né? Então, eles mudaram bastante o texto e eles chegaram à conclusão e tiraram da reforma tributária, né? Olha, eles colocam aqui, decidiu manter os fundos imobiliários e os fundos de papel, que são aqueles que investem em ativos certificados de CRIs, fora. Aí vocês podem falar, beleza, e o fundo de tijolo, Eric? Aqui eles colocam aqui, que é um ponto que ainda a gente precisa amadurecer essa ideia e entender o que é isso. Eles falam o seguinte: já os fundos imobiliários de tijolo,
que são aqueles que investem nos próprios empreendimentos, terão a opção de se tornarem contribuintes e terem, com isso, créditos para bater imposto. E aí o relatório da reforma será apresentado pelo grupo de trabalho na Câmara dos Deputados ainda na manhã de hoje, que foi o que aconteceu. E aí vocês podem estar se perguntando, Eric, mas o que significa essa questão de opcional? Esse ponto, pessoal, é um pouco difícil da gente entender, porque a gente ainda não sabe o que isso pode trazer de benefício para o fundo imobiliário. Eles falam aqui que se o fundo ele optar em pagar esse imposto, que na verdade não é um imposto sobre o rendimento, é um imposto sobre a receita, que é o CBS e o IVS, né, os impostos que foram criados na reforma tributária. E eles colocam aqui no final, cadê? Peraí, cadê? Acho que eu passei. Deixa eu ver o que eles falam aqui. Aqui, ó. A decisão de deixar a opcionalidade para os fundos de tijolo ocorreu diante o entendimento de que, para os fundos imobiliários que trabalham com desenvolvimento imobiliário, ou seja, aqueles que executam os projetos do zero, poderá fazer sentido econômico ser contribuinte para ter acesso ao crédito tributário. Então, o que deixou a entender é o seguinte, que, obviamente, o fundo de desenvolvimento é um fundo de tijolo, assim como um fundo de renda, tipo de renda de tijolo, mas o que eles estão querendo dizer aqui? Que se o fundo de tijolo optar por pagar esse imposto, pode ser que ele tenha um crédito ou eles falam um crédito tributário que vale a pena pagar o imposto. E aí, quando a gente fala de fundo de desenvolvimento, pessoal, ele é um pouco diferente do fundo de tijolo tipo renda, que o fundo de desenvolvimento é aquele que constrói compra o terreno, constrói o prédio, vende o prédio e paga para o cotista o lucro dessa venda. Ele não tem aquele rendimento como um fundo de tijolo dos aluguéis. Então, o imposto é basicamente no ganho de capital. Então pode ser que essa tributação, esses fundos optando por isso, pode ser que isso seja interessante mesmo. Mas assim, a gente ainda não tem como saber, mas o que é importante aqui é opcionalidade. Então, o fundo ele pode optar ou não. Esse é o ponto importante. Então, assim, só para a gente fechar esse ponto desse assunto, ficou decidido então que os fundos mais uma vez, mais um ano que a gente consegue essa vitória, e isso vale para todos os integrantes da cadeia, e a gente vê no próprio grupo, não é, do WhatsApp, no nosso grupo, a mobilização, e isso conta muito, né? Porque cada um postando sobre o assunto acaba que mostra para o governo que isso vai ser uma situação que ninguém vai querer. E a gente comentou isso até um vídeo que eu fiz, né, falando que teve um deputado que falou que não iria, né, passar, mas assim, aí fala, por que colocam isso se já sabe que não vai passar? Até teve uma pessoa que falou que é um ponto interessante a gente pensar. Às vezes o governo lança o jogo verde, né? Ele joga o verde para ver como é que vai ser a recepção do a recepção que o público vai ter, e você vê que bateu muito forte, que não teve uma boa receptividade, aí eles vão lá e tiram. Então eles meio que lançam isso para sentir qual que é como se fizesse um teste na prática, né? Vamos jogar essa lenha, vamos ver se a gente tem uma receptividade boa do assunto. Se a gente tiver, a gente emplaca. Se não tiver, a gente fala que não tinha cabimento fazer isso. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado. E só para a gente fechar esse assunto, lembrando que esse assunto é muito importante para vocês desvincularem e lembrarem do vídeo que eu fiz num dos vídeos de domingo, sobre a questão de você não ficar se pautando pelo cenário econômico para tomar as suas decisões de investimento. Obviamente a gente tem que saber, a gente tem que conhecer, mas a estratégia é o mais importante, é vocês terem uma estratégia e seguir essa estratégia, porque com isso você fica meio blindado desse tipo de coisa e acaba deixando essas coisas de lado. Obviamente que uma tributação iria afetar muito o segmento. Eu vejo até que os fiagros seriam muito mais impactados do que os fundos imobiliários. Agora, mas o mercado vai se adaptar, e um ponto que é importante, não invistam por causa da isenção. Invistam porque vocês entendem que vocês estão investindo no segmento imobiliário. Tá? Se você investe pela isenção, a hora que ela acabar, você pode perder dinheiro. Agora, se você entende que você está investindo no mercado imobiliário, você vai entender que em um momento isso pode ser um momento
passageiro que vai se adaptar. O mercado se adapta, pessoal. E aí, eu até volto a falar daquela questão. Os Estados Unidos, obviamente, que a gente não pode querer comparar nossa economia com a americana. Mas, pessoal, nos Estados Unidos tudo é tributado. Tanto os REITs, quanto os estoques, quanto os ETFs, é 30% tributado na fonte. E é 30%. E lá é o maior mercado do mundo, todo mundo investe na bolsa e lá funciona. Então, obviamente que em algum momento isso vai chegar aqui. Só que, ó, por isso que eu falo, a gente não pode comparar, mas o que eu quero dizer é, a gente tem um norte, a gente tem ao quem mirar para saber, pô, e lá funciona, lá a gente tem um sistema tributário decente, a tributação é muito mais na renda do que no consumo, então dá para fazer. Agora a questão é, não é assim, né? Não é querer empurrar a goela abaixo.